Não, bebê. Quietinho. Quietinho. Galera, é o seguinte. Não, bebê, papai tá gravando, papai tá trabalhando, bebê. 3 considerações importantes. Uma, tem um campo de futebol ali aqui atrás. Eu não tenho controle sobre isso. Eles estão fazendo um barulho absurdo, então provavelmente isso vai sair na gravação. 2, a Café está insuportável hoje, então ela não vai parar de brincar comigo o tempo todo. Provavelmente isso vai atrapalhar na gravação. Número 3, eu já gravei este vídeo. Então, eu já gravei este vídeo uma vez e eu perdi tudo. Então, por isso, inclusive, que eu não teve vídeo esses dias atrás. E talvez fique estranho eu esquecer de falar alguma coisa, porque eu já falei antes e esqueci de falar aqui. A gente corrige isso de alguma maneira. Em relação a este vídeo, hoje um pouco diferente do que eu tô acostumado a fazer com vocês, de mostrar coisas legais e fazer takes bonitinhos. Hoje eu quero falar pra vocês sobre uma coisa muito legal que eu vi na internet há um tempo atrás. Isso não é uma teoria minha, mas eu fiz questão de dar uma pesquisada boa por aí e eu descobri que não tem quase nada disso em português. Então talvez seja até um pouco de novidade pra galera aqui no Brasil. Antes, é lógico, de gravar esse vídeo, eu fiz questão de reassistir, aliás, os filmes pra saúde, filho. Pra confirmar, pra validar essa teoria e até mudar um pouquinho, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, só pra vocês entenderem melhor o que está acontecendo e não falar tanta besteira. Eu tô falando aqui da trilogia Matrix, que, vamos lá, 99, ela tá fazendo, então, 17 anos. Caraca, é velho, ela tá quase adulta já. Tá rolando um papo homofóbico aqui fora. Enfim, vamos lá. Essa série já tá aí há mais de 17 anos. Há quase 17 anos, ou mais de 17 anos. Enfim, essa série tá aí há 17 anos. E as pessoas ainda falam sobre Matrix até hoje. Mas uma das teorias mais legais que eu vi até hoje foi em relação a um detalhe muito importante dessa série. Basicamente, desde o começo da série, uma das coisas que é bem retratada, uma das coisas que é bem exaltada, uma das coisas que é bem repetida durante a série toda, é a afirmação de que o Neo, o personagem Neo, ele é o escolhido. Mas e se eu dissesse que não é bem assim? Segundo essa teoria, que eu tinha, como disse, eu vi na gringa e tô tentando trazer pra cá, diz o seguinte: o Neo não é o escolhido. Ele é uma peça importante para a profecia, mas a profecia citada pelos personagens durante o filme não fala do Neo diretamente. Basicamente, essa teoria ela diz o seguinte, vamos pegar umas anotaçõezinhas aqui. O escolhido, ele é nascido da Matrix, ele tem a habilidade de modificar a Matrix e ele também tem a habilidade de destruir a Matrix. 3 coisas que, na verdade, não correspondem ao Neo. Aí você pode estar dizendo assim, poxa, mas o Neo ele nasceu e foi inserido na Matrix desde pequeno e tal. Mas ele não nasceu na Matrix. Ele nasceu na incubadora e foi inserido na Matrix. O Neo não modifica a Matrix. Ele modifica ele diretamente e as coisas imediatamente ao redor dele. Mas ele não faz modificações na Matrix. Ele faz modificações nele e de coisas diretamente próximas a ele. Tipo, ele consegue parar chumbo, ele pode fazer esse tipo de coisa, mas ele não fez uma modificação significante da Matrix. Ele não consegue, sei lá, alterar a realidade do ambiente, por exemplo, ele não consegue mudar o céu, ele não consegue criar coisas. Não. O máximo que ele consegue fazer em relação a isso é quando ele tira a bala do corpo da Trinity no final do segundo filme. Mas isso você também pode considerar que ele simplesmente mudou o estado da mão dele
pra poder ultrapassar o corpo da Trinity e tirar a bala. Depois ele fez alguma coisa com o coração dela. Mas não necessariamente ele fez uma alteração na Matrix. O escolhido também deveria destruir a Matrix. Mas não é bem o Neo que destrói a Matrix. E isso a gente vai ver mais pra frente. Outra coisa que corrobora também que o Neo não é o escolhido é que todos os personagens falam que ele é o escolhido, menos um, a Oráculo. A Oráculo, ela não chama o Neo de escolhido em momento algum. Na verdade, ela diz que ele não é o escolhido no primeiro filme, e o próprio Neo sabe que ele não é o escolhido. Ele mesmo diz isso. Como eu disse, isso não quer dizer que ele não seja importante pra trama. Ele, na verdade, ele é o herói da história. Ele só não é o escolhido citado pela profecia. Na verdade, quando eu reassisti os filmes pra ver, eu confirmei que a Oráculo chama o Neo de escolhido. Aliás, desculpa. Chama o Neo de The One uma vez. E aí a gente tem que entrar numa questão de linguagem importante aqui. The One, em inglês, não necessariamente quer dizer que ele é o The Chosen One, o escolhido. E sim que ele é aquele um que executou tal ação. Dentro da frase em questão, era: o Neo havia feito uma escolha. Ah, então por que isso aconteceu? Porque você é aquele um, you are the one, que fez a escolha. Foi um joguete de linguagem? Foi. Mas isso pode ter a ver com uma outra questão importante dessa história, que é: a Oráculo é a maior mentirosa dessa série. Desde o primeiro filme eles dizem que a Oráculo, ela diz coisas que apenas aquela pessoa pode ouvir. Aquilo que foi dito pra você é só pra você. Ou seja, os outros personagens não dizem o que foi dito pra eles. Também é dito várias vezes que ela diz aquilo que você precisa ouvir, o que não necessariamente é uma verdade, ou que não necessariamente é o que é certo. A gente sabe que o que a Oráculo diz ao Morpheus é que ele vai encontrar o escolhido. Mas a gente não sabe em que palavras ela diz isso. Então a gente não sabe dizer se o que ela disse pra ele era: olha, você vai descobrir, você vai despertar aquele que é o escolhido pra vir e salvar a humanidade. Exatamente a mesma coisa acontece com a Trinity, que ela mesma diz que, olha, a Oráculo me disse que eu me apaixonaria pelo escolhido. E a gente não sabe que palavras que ela disse pra ela, pra saber se realmente a pessoa que eles estão citando era o The Chosen One da história. Era realmente o Salvador, ou em que palavra que ela usou isso. Eu quero gravar, para de fazer barulho! Ou seja, dá-se a entender que realmente a Oráculo é a maior mentirosa dessa história. No final, na cena final do terceiro filme, o arquiteto vem falar com o Oráculo e diz assim: olha, foi um joguinho meio arriscado esse que você fez, hein? Aí você fica meio assim: pô, mas que joguinho é esse que eles estão falando e tal, né? Ah, jogar os humanos contra as máquinas? Não. Você percebe no terceiro filme que a Oráculo, ela realmente não tem o poder de prever o futuro. Ela tem o poder de manipular as pessoas e fazer com que elas achem que ela tá prevendo o futuro. Você percebe isso muito bem na última conversa que ela tem com o Neo, onde ela usa truques usados muito por charlatões, assim, pra fazer ele acreditar que ela sabe o que tá acontecendo com ele. Ela lança frases e faz com que o Neo responda, e assim ele acredita que realmente o que ela tá falando, ela tá prevendo tudo que tá acontecendo ali. Isso é um truque muito usado por pessoal de charlatanismo. E dá-se a crer que eles fizeram isso de propósito pra ficar subentendido de que, olha só, ela tá te enganando, meu filho. Em algumas frases, inclusive, você vê ela dizendo que não era bem isso, desculpa se eu enganei você, ou então até mesmo eu acreditava que isso fosse acontecer e ela não sabia se isso realmente iria acontecer. Tudo bem, se o Neo não é o escolhido, então quem que é o escolhido? Deve ser essa a pergunta que vocês estão se fazendo agora, certo? Agente Smith. Pô, mas como assim o Agente Smith é escolhido? Como assim isso não faz sentido? Calma, eu acho que isso faz sentido, vamos lá. O Agente Smith, ele se rebela contra as máquinas, e a gente percebe isso no momento em que ele tá com o Morpheus preso no prédio, no alto do prédio, e ele tira o plug do ouvido e começa a dizer o quanto ele odeia a humanidade, o quanto ele odeia a Matrix. Ele fala que tem a ver com o cheiro, ele fala que tem a ver com... ele acha nojento e coisas do gênero. Ele realmente diz que a vontade dele é sair dali. E é nesse momento que você percebe que ele, um elemento das máquinas, passa a se tornar um rebelde contra as máquinas. Tá, tudo bem. Isso então quer dizer que ele consegue destruir a Matrix ou que ele consegue mudar a Matrix? Isso não. Mas a gente pode ver que ele tem a habilidade de modificar a Matrix quando ele começa a absorver os outros programas, certo? Aí sim ele está fazendo realmente uma alteração direta na Matrix.
Ah, tá bom, isso não é suficiente pra você? Beleza, vamos pro final do terceiro filme então. Quando todo mundo tá desplugado da Matrix, e os operadores estão olhando pros monitores, testando as naves que estão em manutenção, eles dizem que a Matrix está completamente diferente, que eles acham até que eles estão com um problema de conexão. Mas na verdade, alguma coisa muito grande está acontecendo lá dentro. Quando o Neo volta, o cenário está totalmente modificado. Ele realmente alterou todo o cenário da Matrix. O Smith mudou a Matrix. Ah, então como é que ele destruiu a Matrix então? Como é que você diz isso? Já vou chegar nesse ponto. Calma aí. Existem algumas sugestões também de que não só isso, o Smith ele faz parte da Matrix desde a primeira versão da Matrix. Isso é meio que suposto também na parte da torre, quando ele fala com o Morpheus, quando ele começa a citar como é que foram as primeiras versões da Matrix, e que era bonito, e que era perfeito, e que a humanidade não aceitava ela mesmo assim. Aí dá uma sugestão de que sim, de que ele fazia parte da Matrix desde o princípio, desde a primeira versão. Corrobora um pouco com isso é quando ele vai falar com a Oráculo. Ele chega pra conversar com ela e ele chama ela de mamãe. O que dá-se a entender, ela meio que criou o Smith. E isso também vai ser importante um pouco mais pra frente. Muito bem. Saber então que o Neo não é o escolhido e que na verdade o escolhido da profecia é o Smith, por que a Oráculo mentiria sobre tudo isso? O Neo é uma peça fundamental para essa série. É colocado na cabeça dele aquele monte de lorota para ele realmente sair de onde ele saiu, chegar até a Cidade das Máquinas para enfrentar o Smith. Nesse ponto, o Smith já dominou toda a Matrix. Isso talvez por uma falha na programação dele, ou talvez por alguma raiz, algum gatilho deixado pelo Oráculo desde o momento da criação dele. Como eu disse, foi sugerido que ele foi criado pelo Oráculo. Em determinado ponto, a Oráculo esperava que o Smith viesse a absorver o corpo dela, como ele fez. Ninguém sabe como o Smith voltou, na verdade, depois que ele foi destruído. Pode ter sido até o próprio Oráculo que criou aquela versão do Smith para ele fazer isso tudo. Quando ele absorve a Oráculo, ele tem uma revelação de tudo que vai acontecer e tal, e ele já sabia que ele ia vencer o Neo. Nesse ponto, o Neo já está chegando na Cidade das Máquinas. Ele chega até lá, por indicação ou por sugestão da Oráculo, pluga-se diretamente do core, diretamente do servidor, tem outro nome, do núcleo da Matrix, ao software da Matrix para enfrentar o Smith. Ele entra na Matrix através do hardware da Cidade das Máquinas, ou seja, diretamente do núcleo, para poder enfrentar o Smith. Certo? Quem usa muito isso são hackers, utilizando um sistema conhecido como Cavalo de Troia, ou Trojan. Você já deve ter ouvido isso em algum antivírus por aí. O software que iria reiniciar a Matrix estava na Oráculo, ou estava no Smith composto pelo Oráculo, não importa esse dado momento, afinal o Smith já absorveu o Oráculo mesmo. E a função dele seria usar o Neo, já que ele é um software na Matrix, ligado até o servidor central lá no núcleo, para poder acionar diretamente o núcleo e poder reiniciar a máquina. Para que tão complicado? Não sei, a gente não sabe como é que funciona o software da Matrix, certo? Isso fica um pouco claro, na minha opinião, na luta final, naquela luta Dragon Ball Z que eles têm no final. O Smith arremessa o Neo no chão, quebra aquele buraco, eles ficam lá lutando no chão. O Neo tá caído, todo cheio de lama. E aí o Smith fala assim, não, eu já sei o que vai acontecer. Aí agora eu vou dizer uma frase, como que é mesmo? Aí ele fala uma frase muito estranha, muito bizarra. Na verdade, eu estou uma frase que a Trinity fala. E nesse ponto, ele faz uma coisa que ele não faz na trilogia inteira, que é chamar o Sr. Anderson de Neo. Nesse ponto você entende que há alguma coisa errada no software do agente Smith. Quando ele absorve o Neo com aquela raiva toda, ele passa aquele código, aquela programação que estava dentro dele pro Neo, que estava conectado ao núcleo da Matrix, e assim ele reseta a Matrix, destruindo todos aqueles softwares que estavam ali. E isso conclui com a ideia de que quem destrói a Matrix, na verdade, é o Smith. O Neo foi apenas um cavalo de Troia. Como eu disse, isso não invalida ele como herói da história, mas definitivamente ele não é o personagem citado na profecia e não foi ele quem resetou a Matrix. Quem resetou a Matrix foi o Smith. Eu acho que é isso, essa é uma teoria meio estranha, meio maluca, meio longa,
Tem muito mais detalhe que eu poderia estar citando aqui, muito mais coisa que eu poderia estar falando aqui, mas o vídeo já é extenso demais. O vídeo já tá longo, então eu não quero ficar me prolongando além do necessário aqui. Gostou dessa teoria? Deixa aquele joinha. Dá um trabalho do caramba pesquisar tudo isso para poder trazer esse resultado para vocês. Se você achou legal, compartilha. Isso também ajuda bastante. Quer ver mais conteúdo como esse no canal? Se inscreve, que provavelmente mais pra frente eu vou fazer conteúdo assim, conteúdo com mais ideias novas, ideias diferentes para trazer para vocês. E é claro, eu vou continuar com o meu ritmo ainda de gravar o dia a dia, de fazer as coisas que eu sempre faço. Mas sempre que possível eu vou trazer um vídeo diferente. Assim como eu trouxe o videoclipe, eu tenho outras ideias do gênero que eu quero fazer mais algumas sketches para colocar aqui também. Concorda, discorda, comenta aqui embaixo. Deixa aquele joinha, compartilha, valeu e até a próxima. Falou!